vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos começar a aula com uma mensagem. E a mensagem ela diz o seguinte: a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então o que a gente faz hoje, o que a gente se organiza, pensa, planeja e executa hoje é que vai dar, os resultados amanhã. Então vamos para a nossa correção. Hoje nós vamos fazer uma super aula, tá? Então vamos corrigir o capítulo 11, 12, 13 e 14. Então vocês vão fazendo aí, por parte, ou senta aí, bem à vontade, relaxado e corrigir tudo. Já sabe que a aula de correção é uma aula mais extensa, tá bom? Então façam aí da melhor forma possível. Vamos começar com o primeiro capítulo, que é o 11, e ele trata das relações econômicas no cotidiano, turminha. O que tem aí, de atividade sobre essa temática? Vamos começar aqui, na primeira questão, da página 271, e ela diz o seguinte, para a gente listar, liste nas linhas disponíveis alguns elementos fixos e fluxos visualizados por vocês nessa imagem. Sugestão de resposta, cada um vai visualizar aqui, vai colocar, o que achar, mas lembrando que o fixo pode ser prédio, São coisas que a gente não tem a movimentação, a estrada, Então tudo isso vai ser fixo, Uma praça, tudo isso é fixo. Fluxo é pessoa que circula, é dinheiro, é a comunicação, tá bom? Então isso daí vai ser o fluxo. Então, como sugestão de resposta, nós temos aqui, no fixo, prédio, lojas, posto de iluminação, posto aí também de abastecimento, que a gente visualiza na imagem. Fluxo, pessoa, informação, as notícias, esses outdoor que estão colocados aqui, com imagens, passando telões aí. Então, isso daí vai ser, fluxo. Então, listem aí, observem direito na imagem para poder responder da melhor forma possível. Seguindo aqui, ele vai falar sobre a questão aí do trabalho e do emprego no Brasil, na segunda questão. Então, ele dá um textinho para vocês e a partir do texto, ele vai perguntar assim: a partir de quantos anos uma pessoa pode trabalhar legalmente no Brasil? A partir de 14 anos, na condição aí de menor aprendiz, tá bom? Então, isso tem aí no texto, tá bom? Então, era só para a gente poder fazer esse processo de leitura e depois, visualizar as informações lá no texto. B. Segundo o mapa, a lei sobre a idade mínima para trabalhar é totalmente cumprida no Brasil? Pergunta. Explique. Não, Então, de acordo com o mapa e também com o textinho, essa idade mínima, ela não é cumprida na sua totalidade no nosso país, visto que a gente tem crianças com 5 anos de idade já no processo do trabalho infantil, Isso também a gente vai analisar a partir do mapa e também a partir do texto. Aqui, na última, é uma resposta pessoal, Você já observou alguma criança trabalhando, O que você achou aí desse processo, Conte aí relatando aí nas páginas sobre essa sua visualização, se você viu ou não, tá bom? Então, é pessoal aqui a C. Seguindo, turminha, nós vamos à página aqui 280, que tem aí uma imagem, E aí, a partir da imagem e da temática, ele fala assim: ao questionar a racionalidade humana, a charge tem por objetivo principal o quê? Então, qual é o objetivo dessa charge aqui, quando ele faz o questionamento humano, de destruindo tudo, a natureza, para poder para ter mais riqueza, Então, ele fala assim: mostra que os interesses econômicos se sobrepõem à preservação ambiental. Então, esse daqui vai ser o que vai retratar com mais força aí, nessa questão aí. Seguindo, meus amores, nós temos um textinho aqui, Leia o poema, na verdade, seguir, eu, etiqueta, É o nome aí do poema. E aí, depois de ler o texto, ele quer: o poema acima refere-se a que situação? Então, de forma bem clara, o eu, etiqueta, ele coloca, as relações presentes no consumismo. De forma bem tranquila, a gente consegue observar aqui claramente a
questão do consumismo. Então, o que seria esse consumismo? Você, né, tá aí comprando o que você não precisa de fato, tá bom? Tá comprando realmente aí no processo de comprando além do que é realmente necessário. Seguindo aqui, nós vamos ter, né, a descrição acima, trata de um conceito econômico que preocupa aí bastante os líderes, né, dos governos. De que conceito o texto trata? Então, o texto aqui acima, né, vocês estão observando na questão aqui 3, ele está falando sobre a inflação. Tá? A gente definiu tudo direitinho, né, todos os passos, né, os tipos de inflação. Então, o texto ele vem trazendo essa ideia aí do que seria esse processo da inflação, né? Então, a alternativa correta seria a D aqui, a inflação, visto que as outras aqui não se encaixaria na descrição do texto. Ou seja, para responder, teria que fazer a leitura aí, né, consciente, corretinha desse texto mesmo. Bom, turminha? Então, bem tranquilo aí. Seguindo, ele diz assim, leia o texto a seguir e responda as questões. Mais uma questão, né, voltada ao texto. Você só conseguiu responder a partir do texto. Então, conforme o texto, quais são as tarefas, né, do Banco Central de um país? Né? O que ele é obrigado a fazer, né? As suas obrigações aí. Emitir cédulas e moedas, né, e controlar, né, a circulação do dinheiro no território nacional. Isso aí é trabalho do Banco Central de qualquer país, tá bom? B, no texto há uma palavra em negrito. O que ela significa? Que palavra é essa? Inflação. Inflação é um desequilíbrio da economia que ocorre quando a procura do produto é maior que a oferta, né? Ou seja, a procura desse produto, né, tá muito superior à quantidade que a gente tem aí realmente desse produto. E aí isso gera, né, a questão da desvalorização da moeda ou o aumento do preço do produto, tá certo? Então, seria a resposta correta aqui na B. Na C, qual é a moeda oficial, né, do Brasil atualmente? É o real, tá bom? Então, tudo isso, temas que a gente trabalhou, né, nossa explicaçãozinha sobre a questão da economia, aqui atrelada à geografia, né, que foi o nosso capítulo 11, e também vocês poderiam retirar essas informações diretamente do texto, né? Então, muito simples, né, essas perguntinhas aí para vocês. Então, seguindo aqui, ele vai dar, né, 2 textos aqui na questão 5. E aí, de acordo com as notícias, né, na verdade, são 2 textozinhos retirados de noticiários, ele diz assim, aqui é macroeconomia ou microeconomia, tá bom? E aí você teria que mais ou menos colocar o que seria cada um, né, dentro desse entendimento do que é uma macroeconomia, ou seja, macroeconomia, é quando a gente está falando aí de uma economia nacional, de um país, né, ou de vários países, é macro. Quando a gente fala de microeconomia, a gente está falando da economia de uma empresa particular. Aí, tá vendo? Então, somente uma empresa seria aí a microeconomia. Então, dessa forma, na quinta questão, o primeiro texto, ele fala sobre macroeconomia, tá? Então, a notícia se refere a um evento, né, econômico global. Então, é macro. Na segunda notícia, ele fala assim, ó, se refere a uma microeconomia. O texto noticia um fato referente relacionado a um agente, né, produtivo com seus consumidores, ou seja, a um agente, a uma empresa específica. Então, primeiro, macroeconomia, segundo, microeconomia. Seguindo aqui, meus amores, ele coloca, né, uma tabela com as unidades da federação, o seu produto interno bruto de 2010 e sua participação no PIB, tá, brasileiro também em 2010, né? Então, é a tabelinha que vocês têm para falar, né, a respeito, e observe a tabela e responda. O que é PIB? O PIB, ele é o produto interno bruto. É a soma, né, é o total de riqueza produzido por uma determinada área. Quando a gente fala área, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país aí também, tá certo? Então, é essa soma de riquezas, né, produzidas aí em uma determinada área, meus amores. Então, isso seria aí o PIB. Ele pode ser medido, né, anualmente ou num período, tá, bem menor, o PIB aí do trimestre, tá bom? Então, a gente precisa observar como é que é feito aí, tanto pelo capital nacional quanto pelo capital estrangeiro. Então, no PIB,
vai entrar tudo que foi produzido no país, seja por uma empresa brasileira ou por uma empresa que não é brasileira, tá certo? Isso é PIB, é total, é Produto Interno Bruto. Aqui, ele pede você fazer na B, de acordo com a tabela, que estado do Brasil gera mais riquezas para a economia do país? São Paulo, né? De modo aqui bem tranquilo, inclusive ele vai estar colocado no ranking aí. Né? Então, só olhar para a tabela, a gente vê qual é o primeiro nominho e responde. Indique quais regiões brasileiras estão totalmente, né, representadas por seus estados no gráfico do PIB, né? Região Sudeste e Sul. Então, aqui a gente vai encontrar todos os estados da região Sudeste e da região Sul na tabelinha que a gente está observando aí. Ok, meus amores? Então, primeiro capítulo concluído, capítulo 11, nós vamos para o capítulo 12. Esse capítulo 12, ele fala assim, as atividades econômicas do setor primário, voltado totalmente aqui para as atividades do setor primário. Primário, aquele primeiro setor, primário, aquele setor que está ligado ao extrativismo, agricultura e pecuária. Vamos lá seguindo. Então, página 292, turminha, aqui a primeira questão aqui desse capítulo 12. Ele fala assim, qual a diferença entre garimpagem e mineração em escala industrial? Como eu falei para vocês na hora da explicação, o garimpo ele é realizado com técnicas antigas, tá bom? Com técnicas que a gente pode chamar de rudimentares, né? Técnicas que não têm aí tanto aprofundamento, tá? Então é feito aí como se fazia há milhares de anos a extração de minério. Já a questão da mineração industrial, não. Ela é realizada com técnicas, com equipamento, com uma certa inovação. Então, essa vai ser a grande diferença entre o garimpo e a questão aqui da mineração industrial, tá bom? É feito por uma empresa que tem aí técnicos voltados para essa área aí, né, que ele trabalha. Então, essa vai ser a grande diferença que vocês têm que pontuar aqui nessa questão. Seguindo, meus amores, nós vamos para a questão número 2. E aqui ele coloca, né, um quadrozinho que ele queria que você preenchesse. Extrativismo. O extrativismo ele pode ser animal, vegetal ou mineral. E ele queria que você desse pelo menos 2 exemplos de cada. Né? Então, no animal, caça e pesca. Seria uma forma de extrativismo aí, animal. Vegetal, frutos, sementes, folhas, o látex, né? Tudo isso entraria no extrativismo aí vegetal. E mineral? Aí mineral a gente tem uma infinidade, né? O ferro, a prata, né? O diamante, né? O ouro, tudo isso vai entrar aí na exploração mineral. O petróleo entraria também aí. Então, vocês vão preencher, né? Seguindo aí essa linha de raciocínio, que podem, né, estar semelhante a isso ou não também. Na terceira, quais são os principais impactos ambientais provocados pelo extrativismo vegetal? Ou seja, esse que a gente tira frutos, semente, folhas, né, e outros mais. Então, nessa questão, a gente tem que observar o quê? Se o homem, né, respeita a natureza, o extrativismo pode ser realizado sem alterar aí a construção, né, sem alterar a configuração ambiental. Mas, caso contrário, né, causará o desmatamento, a poluição ou esgotamento daquele material que está sendo extraído, tá certo? Se você não faz isso com um certo cuidado, você pode sim provocar a extinção daquele material que você está extraindo ali, tá bom? Então, tudo tem que ser feito pensando na continuidade, no que a gente chama de sustentabilidade, não é isso? Que tem que ser uma atividade que vai se sustentar ao longo do tempo, ou seja, que a gente vai conseguir fazer por muito tempo. Seguindo aqui, meus amores, ele coloca um mapazinho para vocês, junto com o texto, tá? E aí vocês vão ter que responder conforme essas informações. Analise o mapa e o texto abaixo, né? Em seguida, responda as questões. Então, bora lá, né? Qual a importância econômica da exploração do minério de ferro, né? De acordo com o que ele está colocando aqui no texto, tá certo? O minério de ferro é usado na produção do aço, tá? É um material muito importante para as atividades, né, industriais que a gente tem na atualidade. Então, turminha, é uma das principais aí setor industrial. É a questão da produção aí, né, e da exploração do minério de ferro. Então, é essencial para que a gente tenha a produção industrial ativa atualmente. Pode ser que daqui a alguns anos isso mude, mas na realidade de hoje ele é essencial. B.
Dê exemplos de materiais fabricados aqui com o minério de ferro. Isso tem no textinho, tá, turminha? Então, a gente poderia aqui dar um exemplo, né, de alguns edifícios que precisam da utilização, né, pontes, a ponte demais. Então, para a construção de pontes, a gente precisa de uma grande quantidade aí, tá? Além dos automóveis, né? Então, tudo isso entra o minério de ferro ali, né, numa quantidade bem interessante. C, conforme o mapa, quais são os 2 países que mais produzem o minério de ferro no mundo? China e Brasil, tá? São os 2 países com essa maior produção aí, né, desse material no mundo. Segundo o texto, como funciona a reciclagem do aço? Tá? Então, era realmente aqui para você retirar. Ele fala aqui no texto sobre esse processo de reciclar, que está sendo cada dia mais utilizado aí, tá? O objetivo aqui é fazer o processo do uso, né, desse aço aí, de uma forma que a gente consiga ter um aproveitamento maior, tá bom? Então, fazendo esse processo, né, utilizando em usinas, tá? Em outros materiais, esse minério que é descartado, né, aí nessa produção. Tá bom, turminha? Então, lembrar sempre que as informações dessa questão estão no texto, tá bom? Seguindo aqui, ele vai para a questão número 5. Nessa questão número 5, vocês deveriam observar a imagem e me dizer que tipo de extrativismo é esse. E, como consequência, definir cada um, tá? Já aí de uma forma natural. A primeira imagem, você consegue observar que ele está retirando aí uma árvore, né? Na verdade, uma madeira. Ele está fazendo um processo do extrativismo da madeira. Então, o extrativismo da madeira é o extrativismo vegetal, tá? Que é aquele que a gente vai retirar, né, material, né, vegetal, seja fruta, né, seja semente, como a Pro já colocou. Então, na primeira imagem, extrativismo vegetal. Observem aí o que vocês colocaram. Na segunda imagem, a gente observa que ele está colocando aqui, né, o processo, né, é até uma pintura rupestre, né, e ele está colocando aqui o processo do extrativismo animal, a caça, tá? Então, é o que está representado aqui nessa pintura rupestre. Então, turminha, na segunda imagem, a gente consegue visualizar a caça. Então, a caça, ela é um extrativismo aí animal. Na última, a gente vê aqui a exploração, né, a retirada, né, de minério de ferro, né? Achei aqui em São Paulo essa imagem. Então, gente, isso daí a gente observa que é o extrativismo mineral, tá bom? Então, é para você observar a imagem e dizer que tipo de extrativismo estaria representado em cada uma delas, tá bom? Então, seguindo aqui, nós vamos para a página 310 e nessa página aqui ele vai falar um pouquinho sobre a questão da definição da agricultura itinerante, tá? Que é uma agricultura que a gente nem utiliza mais essa nomenclatura, mas que o texto trouxe, né, na verdade o capítulo ele trouxe essa nomenclatura, que seria, né, a agricultura que você fica um tempo num espaço, né, por uma questão do uso que você faz dela, você é obrigado a sair e procurar outro, tá? Então a prática da queimada, o desmatamento provoca o esgotamento do solo, fazendo com que as famílias, né, migrem para outras áreas. Então, como eu falei para vocês, por conta realmente do manejo inadequado do solo, tá? Vocês sabem que para o solo ele ser produtivo, a gente precisa ter alguns cuidados. E geralmente você praticar agricultura itinerante, você não tem aí, tá? Então, vocês deveriam mencionar isso nessa primeira questão. Na segunda, quais são as principais consequências das plantations, tá? As plantations, o que ela provoca, né? Ele pergunta aqui as principais consequências. Derrubada da vegetação nativa, concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, ou seja, dos latifúndios, né? Grandes extensões de terra na mão de uma única pessoa, perda das áreas, né, de subsistência, estabilidade política e social. Então, essas plantations, ela seria a mesma coisa que a gente tem hoje na agricultura moderna, vou falar para vocês. Só que na agricultura moderna, a gente tem uma tecnologia, utiliza uma semente, né, um agrotóxico, a tecnologia a favor dessas produções. Nas plantations, não. São grandes extensões produzindo a mesma coisa, só que nenhuma técnica, tá, para isso. Plantando da forma mais tradicional possível, sendo mais claro para vocês. Como é realizada a agricultura de jardinagem? Na terceira questão ele pergunta.
A agricultura de jardinagem é praticada em pequenos e médios propriedades pelo dono da terra e sua família, usando técnicas de conservação do solo, adubação orgânica, né? Então é como se fosse um jardim mesmo, tá? Então se produz muitas vezes até para vender, mas numa ótica de um cuidado, como se fosse de fato aí um jardim. Seguindo aqui, meus amores, nós vamos ter aqui relacione as colunas, né? Vocês vão me dizer o que é agricultura, pecuária e extrativismo. Então, ele vai dar a definição aí na segunda coluna para vocês preencherem. Então, a primeira definição dá referente aí ao extrativismo, tá certo? Então, vocês deveriam colocar o 3 aí. Na segunda colocação, ele fala utilização do solo para o plantio e cultivo de plantas. O que é isso? Agricultura, não é isso? Então, colocaria o númerozinho 1. E na terceira proposição, aí ele diz assim, utilização da terra para a criação de animal. Criação de animal é pecuária, ou seja, o 2. Então, seria essa sequência correta aí, meus amores. Observe a figura abaixo, na quinta questão, vamos observar. E ele fala assim, a principal consequência da prática agrícola ilustrada nessa figura é o quê? O aumento da erosão do solo. Né? A gente percebe que a gente tem aqui um terreno, né, que ele é acidentado, né, tem uma elevação, e a prática que está sendo feita aqui por esse tratorzinho vai levar à erosão desse solo com certeza. Né? Então, assim, só pela observação, né, do que ele está fazendo, ele já vai estar acelerando um processo natural que seria de erosão por conta, né, de ter um local mais alto, né, e um local aí logo em seguida bem mais baixo. Ou seja, né, seria aí um pequeno morro que ele estaria plantando. Então, seria a B, nessa quinta questão, o aumento da erosão do solo. Seguindo aqui, meus amores, ele vai colocar agricultura familiar, agricultura de subsistência, sobrevivência e empresas agrícolas. Ele queria que você me dissesse o que era cada um de acordo com as imagens, né? Primeira, empresas agrícolas, né? Agricultura moderna, colheitadeira de milho, né? Estaria representada aí. Então, o 3. No segundo, ele observa que é uma agricultura, com certeza, né, ligada à questão desse trabalho, né, mais interior. Então, aqui seria a agricultura de subsistência. 2, ó, vamos corrigir aqui que o livro colocou errado. Então, nessa 2 aqui, a imagem, a gente estava falando de uma imagem de agricultura de subsistência. Percebam aí como é que está sendo colocado. Já na terceira, né, colheita de tomate em uma horta, tá? Uma quantidade serviria, inclusive, para, né, uma venda. Então, a gente teria aí um trabalho da agricultura familiar. Então, vamos só trocar aqui esses númerozinhos aqui das últimas, né, 2 imagens, ok? Correçãozinha aí, observando. Seguindo, ele vai falar aqui, assinar a alternativa correta sobre esse processo, né, ligado à questão da agricultura, tá? Então, ele vai falar um pouquinho desse processo da produção de sementes. E aí ele diz assim, o que é que entra aí nessa produção de semente? A pergunta é basicamente essa, né? Então, assinar a alternativa correta ligada a essa produção aí de semente. A produção de semente, ela tá ligada à engenharia genética, tá, minha gente? Ou seja, o que está colocado aqui na alternativa é a última questão. Ele vai falar sobre o processo de criação de gado, tá? Então, nessa região, a criação de gado bovino é o quê, tá? Então, ele está colocando aqui ligado ao processo. Então, é extensiva ou intensiva, né? Então, a gente está observando que esse gado ele é criado solto, né? Situando-se aí na floresta amazônica e no cerrado. Se ele está criado solto, ele é extensiva, com gado criado solto em pastos aí, né? E com essa produção para o porte. Então, seria a alternativa correta, a alternativa C. Tá bom? Então, a gente finaliza aí o segundo capítulo. Vamos para o capítulo aqui, né? É 13. E ele fala assim, a indústria, os serviços e a tecnologia. Seria aí, né? O nosso próximo capítulo. E aí, nesse capítulo aqui, turminha, ele vai começar colocando para vocês as fases da Revolução Industrial. O que foi produzido em cada fase aí da Revolução Industrial? Lembrando que essa atividade está na página 323. Aqui nessas fases da produção industrial, o que era produzido? Na primeira fase, começou a se produzir o tecido, como um exemplo aqui. Na segunda, um carro. E na terceira, um GPS, poderia também colocar em um satélite, tá bom?
Então, nas fases da Revolução Industrial, a gente foi aprimorando aí esse processo. Então, seria melhor, né, mais correto responder com base nisso. Seguindo aqui, meus amores, ele coloca as imagens, aí ele assim, classifica o tipo de indústria representado. A primeira, produção de bens de consumo não duráveis, tá bom? Então, a gente observa que ele está trabalhando aqui com comida. Então, é bem não durável, né? A segunda, que tipo é essa, né, de indústria? A metalurgia, ou seja, a indústria de base, que é uma base para a produção de outros materiais. Produto para ser utilizado em outra indústria. Então, indústria de base. Aqui, a gente observa que é uma indústria já produzindo carro, né? É isso. Então, seria a indústria aí de bens de consumo durável, tá certo? Então, a diferença do durável para o não durável aqui, no não durável, a gente está produzindo uma coisa que precisa ser consumida mais rápido. Um durável é uma coisa que vai durar realmente aí um grande tempo, tá bom? Utilizando aí da maneira correta. Então, tem que observar essas questõezinhas aí para poder responder a partir das imagens. Seguindo aqui, meus amores, ele coloca um texto e ele fala, segundo o texto, quando ocorreu, né, o primeiro grande crescimento populacional? Na época da primeira Revolução Industrial, ou seja, lá por volta aí do século, né, 18. Então, isso vai ser o grande crescimento populacional aí, que ele está colocando, inclusive, no texto, tá? Ó, quando ele coloca aqui. Então, B. Como o surgimento da indústria está relacionado a esse crescimento? O uso do vapor, né, e da energia elétrica favoreceu a qualidade de vida e, por isso, né, diminuiu a questão das taxas de mortalidade. Se está morrendo menos gente, essa população tende a crescer de uma forma natural aí, tá, minha gente? Seguindo aqui, ele coloca imagens, tá, de produtos, ele quer que você diga se é bem não durável ou durável, tá certo? Então, essa seria a lógica aqui, seguindo. Só que isso, antes ele quer que você faça a questão da definição. O que são, né, os bens de consumo duráveis? São aqueles que podem ser utilizados por um longo período, tá? Um período aí relativamente longo. Os bens não duráveis são consumidos apenas, né, por um tempo aí, um período mais curto de tempo. Então, tênis, ele entraria em um bem não durável. Se você utilizar ele, né, com frequência, ele vai gastar rapidinho, né? O picolé aí, né, bem de consumo também não durável, tá certo, minha gente? Porque a gente observa que não vai durar muito, né? Comeu já era. A máquina de lavar que ele coloca aí seria um bem de consumo durável, né? Então, a máquina ela é feita para durar, tem um tempo aí de uso bem grande. E o último, bem de consumo durável também, um automóvel, né? Então, ele vai aí, também tem um tempo de vida bem extenso. Seguindo aqui, meus amores, ele coloca sobre as diferentes formas de produção, é correto afirmar o quê? Tá bom? Isso no processo de produção. Lembra que a gente teve o quê? O artesanato, a manufatura e a maquinofatura, ou seja, indústria. Seria aí as etapas que a gente trabalhou cada uma bem direitinho. Então, nessa questão, a correta seria aí a C, falando do processo da manufatura, que era a fabricação do produto, tá? Ainda de forma manual, só que já com uma divisão, cada um produzindo aí uma etapa. Na segunda, no quadro abaixo, preencha os espaços com atividades ligadas aos segmentos do setor terciário. Formal. O que é um emprego aí no setor terciário formal? Um médico, um advogado, né? Um mecânico, estaria nessa questão formal. Informal, um vendedor ambulante, um guardador de carro, está prestando um serviço, mas de uma forma informal. Então, seria aí as colocações mais corretas para você estar respondendo aí, tá bom, turminha? Seguindo, ele pergunta, né, aqui na terceira questão, nem todos os países apresentam o mesmo nível de industrialização. De que forma a industrialização, né, divide os países, né? Então, divide os países em economias industrializadas e países não industrializados, ou seja, economia frágil ou dependentes, tá bom? Então, a gente divide esses países nesses dois grandes grupos, né, de acordo se ele tem uma boa industrialização ou ele é mais dependente de outros países que tenham essa industrialização. Seguindo aqui, né, na quarta
questão, ele fala assim, cite 3 impactos ambientais provocados pela industrialização. A poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição aí, né, com relação a resíduos, a questão do consumo da quantidade de plásticos. E aí vamos poluição, tá, gente? Então, essa atividade industrial, ela foi aí um grande problema durante muito tempo. Hoje já se pensa em indústrias, né, mais limpas e tudo mais, mas a produção industrial, ela está atrelada a uma poluição ambiental gigantesca. Tanto que nas grandes cidades, onde a gente tem muitas indústrias, a gente tem um nível de poluição aí elevadíssimo. Seguindo aqui, meus amores, ele coloca um mapazinho para vocês e de acordo com esse mapa, ele pede para vocês responderem alguns quesitos. Então, observe o mapa sobre as indústrias no Brasil e responda as questões. A. Observe o mapa comparando aí os estados em que o estado que você mora, né, com outro estado e diga qual dos dois possui mais indústrias. Então, aí você vai ter que observar e vai ter que escolher o estado que você vai fazer essa comparação, tá? Você pode fazer com um estado mais industrializado ou menos. Então, aí você tem que observar realmente com base no mapa. Lembrando que onde tem esse círculozinho maior é onde tem os polos de concentração industrial. Onde se tem círculozinhos menores é que a industrialização ela é menor. Então, a resposta pessoal aí, você ia fazer só observação, né, com base no mapa. B. Que 2 estados brasileiros apresentam a maior quantidade de empresas industriais do país? Na ordem aí, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Seriam esses estados mais industrializados. C. Pesquise 2 indústrias, né, presentes aí no estado, né, que você mora e identifique os que tipos aí, né, de produção elas pertencem. A que tipo? Também seria aí, né, uma resposta pessoal. Você pesquisar 2 empresas aí e me dizer qual é o ramo que essas empresas trabalham. Você poderia colocar o nome da empresa mesmo. Por isso que também é ligada à questão pessoal, tá? Do nosso estado, viu? Então, tem que ver aí Pernambuco. Seguindo aqui, nós vamos para o último capítulo que fala sobre os desafios da produção de energia. Então, quais são esses desafios que a gente estudou aí nessa produção? Seguindo aí, meus amores, ele fala, né, começamos aí, né, com a página 346. E ele fala assim, descreva o processo de formação do petróleo. Como eu expliquei para vocês, né, na aulinha a gente falou sobre produção de energia, esse petróleo ele é formado a partir da decomposição de seres vivos, né, aí no fundo oceânico e também, né, por restos de plantas, né, ligado a esse processo aí marinho. Então, quando esse processo vai se acumulando por conta da pressão, né, e do calor que eles ficam aí entre a rocha, a gente vai ter a formação desse líquido aí tão precioso, né, o petróleo, tá bom? Então, ele é formado a partir de restos animais e vegetais. Depois, no quadro abaixo, escrevo o estágio da formação do carvão mineral. Eu coloquei, inclusive, essa imagem, não exatamente, mas com os nominhos aí da sequência, né, da formação aqui do carvão mineral. Vamos observando aí e preenchendo essa linha, tá? São 4 estágios aí. Na terceira, em que áreas geológicas podemos encontrar o petróleo e o carvão mineral? Nas bacias sedimentares, ou seja, a rocha sedimentar que vai proporcionar a produção e a existência desse tipo aí de material, tá bom? Tanto carvão quanto petróleo, que tem basicamente o mesmo processo de formação. Praticamente, basicamente aí. Vamos lá, seguindo aqui na 4ª questão, cite impactos ambientais provocados pela utilização dos combustíveis fósseis. Lembrando que os combustíveis fósseis é o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, tá bom, minha gente? Então, poluição atmosférica, chuvas ácidas, né, doenças respiratórias e o aquecimento global são atribuídos aí, né, a esse processo da utilização dos combustíveis fósseis. Então, ele coloca aqui fontes de energias que os teriam que produzir, né? Aqui são não fósseis e as que são fósseis. A Pro já falou quais são as fósseis, né? Então, petróleo, carvão mineral e o gás. A não fóssil, vento, urânio, a água, a eólica, né? A biomassa, a geotérmica, tudo isso ia entrar na não fóssil, tá? Então,
Fóssil por quê? Porque era o processo que a gente encontra, né? Então, esses que são fósseis a gente vai encontrar no fundo aí, né, das bacias sedimentares, da rocha sedimentar, dentro aí da rocha sedimentar. Por isso que a gente tem que fazer esse processo de retirada, por isso o nome é fóssil, tá bom? Seguindo aqui, ele pede você me dizer carvão, tá? O que provoca a utilização, e também a energia eólica. Então, quer saber assim, cita impactos ambientais produzidos pelas matrizes energéticas apresentadas. Então, carvão, efeito estufa, aquecimento global, chuvas ácidas, né, poluição atmosférica e aí outras, né? Isso são os impactos da produção a partir do carvão mineral. E a partir da energia eólica? Professora, mas é uma energia limpa. Mesmo limpa, elas têm alguns, né, prejuízos. Só que os prejuízos elas são menores do que as que têm essa poluição. Então, o uso da terra, os ruídos das turbinas, né, a interferência aí, né, que a gente vai ter, e também a questão da mortalidade aí de aves, que se entrar nesse processo da turbina aí, né, podem também matar. Então, gente, por qual motivo nem todos os países produzem, né, e utilizam aí na questão das energias, tá, geotérmicas? Então, a energia geotérmica, porque nem todo país pode utilizar. Como eu falei para vocês, apenas aqueles países que possuem atividades vulcânicas têm a possibilidade de extrair aí, né, essa energia geotérmica, ou seja, a energia que vem do interior do planeta Terra. Ok? Ou seja, onde a gente tem aí temperaturas superiores a 200 graus Celsius. Tá bom? Seguindo aqui, ele vai perguntar por que podemos afirmar que a energia solar é a que provoca menos impacto ambiental. Né? Então, é a energia considerada a energia mais limpa do mundo. Porque ela depende unicamente da luz solar para funcionar, tá certo? Então, sua instalação ocorre geralmente aí em topos de construções já existentes. Então, não precisa você construir nada para poder instalar. Você não precisa mudar a paisagem para poder instalar esse tipo de energia. Diferente de construir uma hidrelétrica, diferente de construir um parque de energia eólica. Então, por isso ela é considerada que tem menos impacto aí nessa produção. Ok? O petróleo é uma matriz energética, né, mais poluente do planeta, ou seja, ela que mais degrada nesse sentido. Contudo, os cientistas afirmam que o petróleo é insubstituível na atualidade. Explique tal afirmação. A gente tem essa questão dessa matéria-prima sendo aí insubstituível no momento, justamente porque a indústria ela vai depender basicamente do petróleo, tá? Atualmente. Então, o uso desse material é extremamente extenso, tá bom, minha gente? Aí é a fonte de energia mais consumida do mundo atualmente. Então, nesse momento, ela está como insubstituível. Na quinta, marca alternativa que contém apenas fontes energéticas fósseis. Gás natural, carvão e o petróleo, ou seja, o que está na B. Quais são os combustíveis fósseis? Esses três. Poderíamos também incluir aí o gás xisto, mas nenhuma questão fala sobre ele porque ele é recente, ele foi encontrado agora, então nem se tem muita conversa ainda a respeito dele. Ok? Na sequência ele pergunta assim, de que forma o lixo pode ser utilizado para a geração de energia? Tá? Então, a partir dos biodigestores, né? Então, a gente pode utilizar a energia, né, desse lixo aí para trabalhar, né, e produzir energia, tá certo? Então, existem algumas cidades que utilizam nesse sentido. Bem menos, mas sim, ele pode gerar essa energia. Na sétima aí, turminha, aponte os riscos que ela pode aí causar. Que risco? A energia nuclear. Então, a energia nuclear gera terríveis explosões, liberação de radiação, contaminação de pessoas e da natureza. Então, pode sim provocar nessa destruição. Na última, ele fala sobre a questão da hidroeletricidade. O que ela provoca? Né? O que é que de negativo ela tem? Deslocamento da população local, inundação, desaparecimento de espécies, de cidades, né? Mudanças aqui climáticas por conta da alteração do curso do rio. Então, ela é muito boa, ela não tem gasto de água, mas ela pode provocar isso aí também, tá? Como ruim. E
ele fala aí, né, no estágio da formação do carvão mineral, marque dentre as alternativas abaixo a que indica o estágio inicial da formação do carvão, que é a tufa, tá? Então, essa tufa vai ser o primeiro estágio aí, ou seja, o que está na D, tá bom? E aqui ele fala fontes de energia limpa, né? Marque aí, entre essas aqui é a única que é fonte de energia limpa. Qual é? Nuclear é limpa, petróleo é limpa, solar, gás natural ou carvão mineral. Então, entre todas, somente a solar seria essa energia limpa aí, turminha. Então, finalizamos aqui nossa maratona de correção. Fiquem com Deus, turminha, né? E ó, beijo da prova.